boa tarde. Queria começar agradecendo a produção desse evento, a confiança e o convite do Daniel. Ele falou que nós nos tornamos amigos através de um projeto chamado Move Sanca, onde a gente discute projetos de melhoria para a nossa cidade. E eu sou professora do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar há 13 anos e trabalho com disciplinas de gestão de resíduos sólidos. A minha parte é polímeros, é plástico, e no âmbito de pesquisa também. Há uns 10 anos atrás, eu integrei a equipe de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, MIDAS, de Tecnologias Ambientais. E o MIDAS ele tem um modelo de pesquisa muito voltado para a discussão com as indústrias. E hoje eu posso dizer que eu mudei a minha forma de pesquisa, a minha forma de definir os temas da pesquisa e as metodologias, inclusive, né? Então, foi aí que a gente teve a ideia de fazer esse painel. E agora a gente tem proposto também a formação de uma rede para essa discussão entre a indústria, a academia, o poder público, a sociedade, todos os agentes que estão fazendo parte aí dessa problemática dos resíduos sólidos, porque a gente entende que é um problema complexo, envolve vários atores e, para a gente conseguir resolver, a gente vai ter que discutir e chegar em soluções comuns dentre todos esses atores. Então, eu vou apresentar os nossos convidados. O Amarildo Mazan, ele é empresário, da direita para a esquerda, minha direita, pessoal, a esquerda de vocês. Ele é empresário, consultor e palestrante, atua há mais de 35 anos na área de polímeros, na área de plásticos. Ele é fundador da Abazan, Amarildo Consultoria, e da Revir Comercial Limitada. Ele é sócio da Plastic Experience e na 12 Color Brasil, membro fundador da Associação Brasileira de Economia Circular, e tem larga experiência na indústria petroquímica, formação inicial em Química, MBA em Gestão de Negócios pela FGV e Controladoria USP, especialista em Economia Circular e Sustentabilidade, consultor e conselheiro das grandes marcas para a melhoria da qualidade dos plásticos reciclados e sua aplicação em embalagens para cumprimento de metas. Muito obrigada, Amarildo, pela presença. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu vou apresentar o Flávio e depois a gente dá continuidade. O Flávio Komoto é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, promotor de Justiça no Estado de São Paulo desde 2002 e promotor de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo em São Carlos desde 2017. Eu tenho acompanhado o trabalho do promotor através das audiências públicas do Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, PMGIS, e admiro o trabalho, a paciência, a forma como ele conduz as questões legais dentro dessas questões. Também tem uma integração muito grande com a comunidade local. Então, é um prazer também, Flávio, recebê-lo aqui. Agradeço muito o convite. Todos têm uma agenda bastante complicada e fizeram o seu ajuste para estar com a gente. Então, inicialmente, vou passar a palavra para o Amarildo e ele vai trazer um panorama geral do potencial de São Carlos na geração de renda a partir dos nossos resíduos sólidos. Ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui e falar sobre esse tema. O Arnaldo, que me antecedeu, fez um panorama interessante sobre a situação do Brasil e eu vou mergulhar um pouco mais na situação de São Carlos. Tá? A gente vai discutir um pouco como está a geração e o potencial que São Carlos tem para valorizar os seus resíduos. Ok? Então, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, é um bate-papo. Bom, nós sabemos que esse tema de esgotamento de planeta, de que nós estamos cada vez mais acabando com os recursos do nosso planeta cada vez mais cedo. Quando esse índice começou a ser medido, a gente valorizava, a gente tinha uma ideia de que os recursos do planeta acabavam lá no final de dezembro.
E agora nós estamos aproximando de julho, né? Então a situação está ficando cada vez mais complexa e é importante, né, que esse tema faça parte das discussões e de fóruns tão importantes como esse, ok? Eu acho que eu não consigo passar por aqui. Se você puder, por gentileza, colocar o próximo, eu agradeço. Acho que com o LED não funciona. Dá para ser? Ele não... Ah, foi. Foi aqui, foi. Bom, vamos analisar se a gente nos transportássemos ali para a idade, né, das cavernas, o que tinha na lixeira desses camaradas aqui? Basicamente tinha osso, pele, lá um casquinha de fruta, né, alguma coisa nesse sentido e umas pedrinhas. Então dá para a gente pensar que esse problema que nós estamos vivendo hoje tem a ver com a sociedade, tem a ver com nós mesmos, né, tem a ver com tudo aquilo... Opa, vamos lá? Né? Então, de certa maneira, eles consumiam recursos naturais naquele momento. Então, quando a gente fala, né, da sociedade atual, essa sociedade consome 100 bilhões de toneladas de materiais. Entre alumínio, entre outros tipos de metais, entre papel, asfalto, concreto e uma série de outras coisas. Então, todos os materiais que nós consumimos no planeta estão na ordem de 100 bilhões de toneladas. E aí, legal, né? Um número bem expressivo. E o que nós estamos fazendo com ele? Apenas 8,6 são reciclados. Então, nós estamos emporcalhando o planeta, para usar um tema assim, não tão legalzinho, né? Nós estamos consumindo de montão. E se a gente quiser, né? Por que se fala de economia circular, né? Porque a gente viveu, foi forjado e passamos a nossa vida retirando do meio ambiente, consumindo e descartando, ou seja, a economia chamada linear. E, obviamente, para resumir muito rapidamente o que seria a economia circular, né, nós temos que tornar os nossos recursos, aquilo que nós retiramos do planeta, de uma forma mais perene. E a economia circular coloca 3 regrinhas básicas que eu gosto de falar de maneira didática para que a gente entenda. Primeiro, que a gente não deve retirar mais recursos do planeta, usar o que nós já retiramos hoje. Segundo, o que nós já retiramos não deve se transformar em poluição ou lixo. E terceiro, também não deve perder valor, né? Porque essa é uma outra coisa. Às vezes a gente tira um material extremamente valorizado e descarta aquilo fazendo o chamado downcycling, né? Coloca ou vende ou dá àquele produto um valor de nada. Então, não, nós tiramos um recurso valioso, precisamos cuidar para que ele seja e continue sendo valioso. Tá ok? E não estou falando de um único produto, embora a professora comentou, eu sou da área de polímeros, mas isso não é um problema do plástico. Aliás, apenas como título de curiosidade, né, o plástico reserva aí um grande espaço na mídia, nós vimos agora há pouco, até o colega não está aí, mas chama a atenção para os polímeros, mas daqueles 100 bilhões de toneladas, o plástico representa 0,37%. Ou seja, nós produzimos de plástico no mundo 370 milhões de toneladas. Isso é o que a gente consome. É muito, é. Descartamos errado? Verdade. Mas a gente produz 0,37 daqueles 100 bilhões lá. Tá? Não estou aqui para defender o plástico, a gente pode discutir isso no outro tema, mas é importante ter isso em mente, né? E, aliás, o plástico é um dos produtos mais sustentáveis que existe, só a gente analisar os análises de ciclo de vida disponíveis na internet. É só colocar lá LCA, polímeros, pode colocar em inglês, vocês vão ter acesso a umas 40, mais ou menos, LCAs hoje, analisado e comparando o plástico na pegada de carbono com todos os demais materiais. Ok? É simples. Então, não é só um produto, vamos falar agora de São Carlos. Como é que nós estamos em São Carlos, né? Eu sempre faço, quando eu faço trabalhos assim para uma cidade, quando eu analiso uma cidade, eu procuro dados oficiais, e neste caso eu utilizo sempre o portal do CINIR. É onde os municípios devem declarar as suas coletas, né, as suas destinações, seus custos, todas as informações. De São Carlos, no portal, nós estamos parados em 2019. Então, é o último dado que eu tenho, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho. Eu vou fazer que nem o colega, vou dar uma passeada aqui, porque nós não temos o pointer, então eu vou dar uma passeadinha. Então, São Carlos hoje, se a gente olhar na sua chamado Índice de Sustentabilidade Urbana, que é um dos indicadores desse portal, do portal do CINIR, nós estamos entre
do 113º no estado de São Paulo, num total de 528 municípios, e estamos em 51º, num total de 3.317 municípios no Brasil. Tá? Essa é a posição de São Carlos, está lá no portal sinir.com.org.br, fácil de vocês olharem. Se nós olharmos o que gera São Carlos, né, aí nós vamos chegar a 95 mil toneladas de material. Como o colega anterior disse, a gente está gerando também em São Carlos mais ou menos perto da média que nós temos de geração nacional, 1 quilo por habitante por dia, tá, de resíduo. Então, está mais ou menos alinhado nessa questão. São Carlos divulga que cobre 31% de coleta seletiva. Tá? Então, esse é o dado que São Carlos divulga no portal. E aí nós vamos lá para a parte financeira, né? Nós estamos gastando hoje, por tonelada, hoje, 2019, tá? Vou reportar novamente a 2019. Então, da coleta de resíduo sólido urbano indiferenciada e seletiva, São Carlos está pagando em torno de R$200 por tonelada para coletar. Se a gente somar, e obviamente tem coleta de resíduo da saúde, esse realmente é um pouco mais caro, porque tem que incinerar, tem que dar um destino um pouco diferenciado, mas a gente gasta aí perto de 28 milhões de reais com a coleta, tá bom? E aí, na questão da autossuficiência financeira, né, o custo total de manejo por habitante está em R$114 por habitante ano. Fecha mais ou menos com aquele número que o Alessandro comentou agora há pouco, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia, esses são os dados oficiais da cidade de São Carlos, divulgados no portal do Sinir até 2019, ok? 2020, São Carlos está inadimplente, só para a gente ter uma ideia, essa é a situação de São Carlos no portal, vocês podem checar lá, tá bom? Esse é estudo de uma gravimetria, né, baseado nos custos de matéria-prima e na geração que eu tenho por habitante. Então, para a gente ter uma ideia do que nós geramos por material, né? Então, basicamente, São Carlos gera por mês, isso se, obviamente, a gente identificasse todos os materiais. Basicamente, 50% do que a gente gera é orgânico, 55% pela gravimetria desta região aqui, 45% tem poder de ser reciclado. Então, essa é a situação dos municípios do estado de São Paulo aqui no interior. Então, isso nos levaria, considerando 255 mil habitantes, pelo último censo que nós temos em São Carlos, tá? Então, isso nos geraria de 2.834 toneladas mês que a gente poderia destinar para a reciclagem, tá bom? Isso nos levaria a 34 mil toneladas ano, e esse é o potencial que a gente tem de reciclar em São Carlos. Lógico, 100% de índice ou de recuperação de resíduos em qualquer município, isso nem nos países nórdicos é possível. Mas nós temos um índice muito menor que esse. Nós estamos aqui na faixa mais ou menos de 0,5% hoje. São Carlos, em 2019, recuperou 584 toneladas. 584 mil toneladas, desculpa. Né? 584 toneladas, sim. Estou confundindo as 584 toneladas. Então, esses foram os dados que foi para uma cooperativa apenas, né? Ela recebeu 1.100 e alguma coisa e recuperou, atendeu como útil e possível de venda apenas a metade, vamos falar assim, tá bom? Então, de certa maneira, esse é o panorama do que nós temos, né? E se nós considerarmos, né, o quanto a gente gera, são 97 mil. Tirando o que a gente teria potencial de reciclagem, a gente poderia reduzir os 97 mil para alguma coisa perto de 63 mil. Ainda continua sendo muito. Mas eu queria chamar a atenção para cá. Né? Então, de papel, dos recicláveis, papel representa mais ou menos 53%. Ou seja, metade do que a gente tem de reciclável num aterro, numa geração de um domicílio, é papel. Tá? Então, com papel, pelo preço médio de hoje, a gente teria mais ou menos R$1,5 milhão de reais por ano se a gente vendesse o papel ao preço de hoje, que é praticamente 10% do que estava no começo da pandemia. O preço de hoje de papel é 10% do valor que a gente vendia no começo da pandemia. Hoje se vende o papelão na faixa de 20, 25 centavos por aí, ok?
Nos plásticos, representa 22,5% do total de recicláveis, né? Quando de uma população, de um domicílio, de um resíduo. Dos plásticos, a gente teria mais 637 mil. De vidro, a gente teria 376, de metal, 200, ou seja, a gente teria aí, mais ou menos por mês, 2.800.000 reais que a gente poderia, se a gente pegasse todo o lixo de São Carlos, separasse do orgânico e vendesse ao preço atual. Isso eu atualizei com o preço de setembro das sucatas, ok? Quanto daria isso? Basicamente, 2.800 mês, né? O que nos leva? Nos leva que a gente está enterrando quase 29 milhões de reais por ano por não aproveitar adequadamente os recursos que nós temos de material com potencial de ser reciclado, ok? Então, aqui está a tabela, ali, propositalmente, naquela anterior, eu tirei a questão dos anos, então ali a gente tem o total de praticamente 28 milhões de reais que a gente enterra. Então, é algo extremamente importante, que se trabalhe, que faça fóruns como esse, que desenvolva cooperativas, que desenvolva sistemas de separação desses materiais, que a gente consiga fazer com que esse material não vá parar no aterro, né? Esse material, e vocês sabem disso, depois que o material foi aterrado, ele praticamente não tem... Hoje existem tecnologias de mining, de você ir lá e retirar, mas além de ser perigoso fazer isso, por causa da geração de metano tudo, não é economicamente viável, né? E como bem disse o colega, né, eu vi uma definição outro dia de um cliente, eu vou repetir para vocês. A gente estava falando dessa questão de que é legal ser verde, mas tem que pagar a conta. Então, a gente precisa pagar essa conta. Aí ele falou assim, Amarildo, pensa numa coisa. A sustentabilidade está escrito numa camiseta, mas o EBITDA, o resultado, está tatuado no corpo. Então, na hora que é conveniente, a gente tira a camiseta e vai pensar na empresa. Então, assim, ninguém tem essa, né? Eu tive em Vitória essa semana, estava fazendo palestra lá e junto comigo estava, na verdade, um dos atores, né, daquele seriado do Vicky, que era Lixo Extraordinário, o Tião. E o Tião falou uma coisa, quando eu fui para o lixão de Gramacho com os meus 8 irmãos, a minha mãe levou lá, não foi para salvar o planeta, foi porque a gente queria comer. Essa foi a razão. A gente foi porque queria comer. Então, assim, essa é a necessidade. Então, você precisa pagar a conta. E a gente viu que tem muito dinheiro que está sendo enterrado. Tá bom? Agradeço vocês, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Amarildo. Muito impressionante, né? A gente saber que a gente está enterrando uma grande parte, né, do que a gente poderia estar usando para melhorar a vida do pessoal que está envolvido hoje na coleta e triagem desse lixo. Quantas ações educacionais, ambientais a gente não podia estar fazendo, né, Flávio? Então, eu abro a palavra agora a Flávio Camoto, promotor público de São Carlos, e fica à vontade, Flávio. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Eu não sei nem por onde começar, né? Eu acabei não preparando nenhuma apresentação, nada em razão do nosso tempo ser bastante enxuto, mas conversando com a professora Alessandra, eu acho que a minha contribuição deve ser dar para vocês um panorama, né? Não só do problema, mas do que vem sendo feito para solucionar o problema dos resíduos, já que eu tenho o privilégio de concentrar essas informações na promotoria, né? Então, eu não vou me restringir só aos recicláveis, né? Eu acho que é o que as crianças têm mais contato hoje, é o que se investe mais em educação ambiental, essa questão da separação, né? Mas a gente tem que ir além disso. E vou começar usando um dado que o Amarildo, né? Que o Amarildo apresentou, que é o de que, em média, um brasileiro produz mais ou menos 1 quilo de lixo por dia. Se nós somos 255 mil habitantes em São Carlos, a gente produz 1/4 de tonelada por dia, né? Esse 1/4 de tonelada por dia é destinado ao aterro sanitário ali que vai na estrada para Ribeirão Bonito, né? No fundo da Serra do Araci, e ele tem uma vida útil, que infelizmente é limitada justamente por essa quantidade enorme de lixo que a gente está mandando para lá todos os dias. Se a gente fizer uma gravimetria desse resíduo domiciliar que está sendo levado todo lá para o nosso aterro sanitário,
a gente vai ver que uma enorme parte, mais da metade, como o marido falou, é de resíduo orgânico, que poderia ser compostável, e aí eu já faço o primeiro parênteses, a gente tem uma lei municipal recentemente aprovada, que obriga o município a fazer a compostagem do lixo orgânico, não é? Do resíduo orgânico. E aí já o parênteses do parênteses, o que está sendo feito nesse sentido. Então, a Promotoria do Meio Ambiente instaurou um inquérito civil para tratar somente de resíduos de poda, porque um dos grandes geradores de resíduo orgânico é a própria prefeitura, talvez o maior, justamente pela roçagem de áreas públicas, de praças, etc., poda de árvore, né? Produz demais. E para tratar dessa questão da segregação do resíduo orgânico e da compostagem. Então, a gente está dando o primeiro passo com a Secretaria do Meio Ambiente Municipal, que é reativar a horta municipal, quem conhece ali atrás do São Carlos 8, não é? Já funcionou muito bem cerca de 10 anos atrás, quando o Paulo Mancini era secretário do Meio Ambiente. Infelizmente, aquilo lá foi perdido, foi sucateado, até um passado recente, coisa de meses. Se você fosse lá na horta, era simplesmente ruínas, animais abandonados, enfim, aquele mato alto, né? Então, agora, segundo me foi informado na última reunião do PMGIRS, que foi ontem, né? A área foi limpa, com a ajuda de uma OS, salvo engano, né? E agora a gente está tentando levar ligação de água, ligação de energia, né, o básico, para que a gente possa reativar a horta municipal para fazer, em princípio, compostagem de até, eu acho que são 500 toneladas, salvo engano, para a gente não ter que fazer um licenciamento muito complicado, né? Simplesmente para dar o start no negócio. Tá? A promotoria tem atuado para que os resíduos gerados pela própria prefeitura sejam triturados pela prefeitura, porque a gente tem máquinas à disposição para fazer isso. Segundo o SAE me informou ainda ontem, o triturador foi levado para o Ecoponto de São Carlos 8, que hoje é o nosso principal foco de problemas, né? Acho que é o ecoponto que menos funciona em São Carlos. Então, o triturador, em tese, ele vai começar a rodar pelos ecopontos para diminuir essa massa verde que é despejada lá. E a nossa intenção, claro, é que ele seja, que essa matéria triturada orgânica seja direcionada, então, para a horta, quando ela começar realmente a funcionar. O que mais a promotoria pode fazer com relação ainda à compostagem? A promotoria pode pegar multas, então... eu tenho ações civis públicas sobre vários temas, então, patrimônio histórico, reserva legal, reflorestamento de área desmatada, área de cerrada desmatada de uma maneira ilegal, enfim. E isso, geralmente os juízes colocam um prazo na sentença para cumprir, ou a gente, nos TACs, nos nossos acordos, a gente coloca um prazo de cumprimento, e quando o devedor não cumpre, começa a incidir uma multa, né? Que se avoluma justamente para ele ser compelido a cumprir a obrigação principal. E essas multas, pela lei, né, pela Lei da Ação Civil Pública, elas são direcionadas a um fundo, chama Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados, que é gerido pelo governo do Estado. E é muito dinheiro, vocês imaginam todas as promotorias do Estado mandando dinheiro para esse fundo todos os meses, né? São milhões. Só que esse dinheiro ele só volta para São Carlos se São Carlos apresentar projetos. E esses projetos têm que ser aprovados pelo comitê gestor desse fundo, né? E o que eu comecei a reparar é que a gente mandava milhões por ano para lá e esse dinheiro nunca voltava para São Carlos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu peguei uma experiência de um colega da promotoria do Guarujá, que foi inclusive premiado no CNMP pela inovação, né? E a gente faz simplesmente o seguinte, a gente chega para o devedor e diz, olha, você deve uma multa, você já depositou o dinheiro. Você quer que eu mande realmente para o Fundo de Interesses Lesados, né, Difusos Lesados do Estado, ou eu posso usar em algum projeto ambiental aqui em São Carlos? Até hoje ninguém falou não. Todo mundo, óbvio, fala, não, use em São Carlos. Então, para vocês terem uma ideia, isso infelizmente é pouco divulgado, agora, muito recentemente, o prefeito Ayrton Garcia assinou um acordo com a Promotoria de Meio Ambiente, destinando 3,5 milhões de reais para ficar em São Carlos.
1,5 milhão para quê? Para reativar a usina de reciclagem de RCC, de resíduo de construção civil, da Proab. Tá? Por quê? Porque São Carlos gasta isso por ano comprando de terceiros para colocar nas estradas rurais, nos desbarrancamentos que a gente tem na época das cheias, enfim, a gente gasta mais do que isso por ano, quando a gente podia simplesmente comprar um maquinário e produzir o próprio reciclado, reduzindo, dando uma destinação adequada para o RCC, que também é produzido em grande quantidade nas obras da prefeitura. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo. E, claro, a gente, na questão da compostagem, aí eu fechando parênteses, a gente quer mandar alguma dessas multas, destinar alguma dessas multas para que isso seja investido lá na horta para a gente fazer uma compostagem decente em São Carlos. Bom, então, já falei do orgânico, o RCC. O RCC é o grande problema hoje em termos de reclamações na promotoria. Por quê? Basta você circular de carro por São Carlos, principalmente nas vicinais, nos lugares mais afastados, nos lugares onde não tem bairro, ou que é periferia, né? E você vai ver pontos viciados de entulho e de resíduos volumosos. Sofá, móveis, colchão, enfim. Você vai ver isso por toda a cidade, né? E, então, a promotoria tem um inquérito civil para tratar apenas disso e, de acordo com o que a gente tem conversado nas reuniões do PMGIRS, a nossa intenção é que seja feito um plano de gerenciamento só de resíduos de construção civil em São Carlos, né? A gente fez uma reunião essa semana com o SAE e com a Secretaria do Meio Ambiente para saber qual é o caminho que a gente vai trilhar, quais são as ideias, pelo menos para a gente começar um trabalho, porque o modelo dos ecopontos já se mostrou falível, né? Então não adianta a gente ter 5 ecopontos só hoje em São Carlos, sendo que tem cidades, metade do porte de São Carlos, por exemplo, Sertãozinho, com o triplo de ecopontos, né? Mas o que eu tenho dito, não adianta você ter o ecoponto e acreditar que uma pessoa da periferia que não tem carro vai carregar 1 metro cúbico de entulho 2 quilômetros a pé. Não vai levar, né? Então, se a gente pegar os dados dos ecopontos, onde a gente tem mais ecoponto aqui em São Carlos? Na região do Cidade Araci, que seria uma região carente, que não tem como pagar a caçamba e que precisa do ecoponto para jogar ali o entulho da pequena reforma que ele fez na casa dele. Agora, ele não vai levar no ecoponto. Se você pegar os dados dos últimos anos, eles são os ecopontos que menos recebem resíduo de construção civil, né? Por quê? Porque ele paga R$10 para o carroceiro pega na casa dele, anda 2 quadras e joga lá no bairro dele, né? Então, o que a gente tem que pensar, e isso, aproveito aqui a presença da professora Alessandra, né? A gente tem feito parcerias interessantes, principalmente com a UFSCar, Departamento de Ciências Ambientais, projeto de extensão, né? Para que o conhecimento da universidade seja aplicado, né, na melhora aí da nossa sociedade. A gente precisa, por exemplo, da universidade para bolar um sistema melhor de coleta de resíduo de construção civil. Então, eu vou dar exemplos. Pegar terrenos públicos, área institucional, área verde, ociosa, ou terreno privado, ocioso, e dizer, olha, esse terreno aqui é onde você pode jogar o seu RCC, perto da sua casa. Aí a gente delimita a quantos blocos a quantas quadras isso vai acontecer, ou a gente coloca um container a cada quantas quadras, ou a gente coloca caçambas pagas com dinheiro público a quantas quadras, né? E daí vai passar um caminhão toda semana lá, todo sábado, recolhendo essas caçambas e levando para o aterro de inertes que a gente já tem, que o município já paga, né? Então, daí vai dizer, mas isso é socializar o prejuízo. Eu não vejo prejuízo maior do que ter lixo jogado por todo lugar. Por vetores, por questão de saúde pública, por questão de turismo. A gente tem uma vocação turística que é subutilizada, né? Mas, sobretudo, na periferia, não é aceitável que a gente viva, que as pessoas vivam nessa condição de proximidade com o lixo, né? Ainda no termo RCC, para fechar essa segunda parte, a gente já fez 3 audiências públicas
em parceria com a UFSCar, em parceria com a Diretoria Regional de Ensino, que é nossa grande parceira em educação ambiental aqui em São Carlos, inclusive com instrução lá no sítio São João. Infelizmente, as 2 vezes eu não consegui ir, mas eu vou, prometo que eu vou. Tirei foto aqui do contato, vou entrar em contato com o senhor. E a gente, nessas audiências públicas, onde? No Araci, no São Carlos 8, que são os 2 lugares onde a gente tem mais problema. Que horas a gente faz audiência pública? À noite. Tá? Por quê? Porque é o horário que as pessoas podem ir. Não adianta fazer audiência pública 2 da tarde, 3 da tarde, dia de semana. As pessoas estão trabalhando. Não adianta, e eu fiz essa besteira uma vez, não adianta fazer audiência pública lá no auditório da promotoria. Ninguém vai. Tá? Então, onde que a gente faz audiência pública? Nas escolas, lá na periferia. Qual foi o modelo? Na primeira audiência pública, a gente só ouve reclamação, xingamento, sugestão. O pessoal da UFSCar compila tudo isso, faz um documento. Encaminha oficialmente para a promotoria. Promotoria encaminha oficialmente, dentro de um inquérito civil, para a prefeitura, agora para o SAAI, porque houve essa mudança em maio, né? Para que eles respondam. Para que eles digam, ó, o pessoal desse bairro está reclamando disso, disso, disso. Qual é a sua resposta? Aí a Secretaria de Meio Ambiente deu a devolutiva, o SAAI deu a devolutiva, e a gente marcou uma segunda audiência pública para a prefeitura prestar contas para a população. Tá? A gente pretende que esse modelo seja feito para outros temas, mas, e aí a segunda audiência pública, né, que a gente fez no São Carlos 8, a gente deixou livre a escolha do tema, a gente não direcionou, no Araci a gente direcionou, é resíduos. São Carlos 8, sobre o que você quer falar? Sobre resíduos. É o problema de todo mundo, né? Bom, então já falei de poda, massa verde, RCC. Resíduo de saúde. Qual que é o absurdo do resíduo de saúde em São Carlos? É que é a gente que paga a conta, né? Então tem o autoclave lá no aterro sanitário, a São Carlos Ambiental recolhe todo o resíduo de saúde da nossa cidade, dos hospitais, então, da Santa Casa, das clínicas veterinárias, odontológicas e tal. E quem que está pagando essa conta? A gente. Tá no contrato, está na PPP do lixo. Quando o certo, o esperado, o óbvio, é que todos esses estabelecimentos tivessem um plano de gestão dos seus resíduos, que produz, né? E são resíduos gerados a partir de uma atividade lucrativa, né? E que eles apresentassem esse plano para a prefeitura e comprovassem que eles estão pagando alguém para dar a destinação adequada ao seu resíduo. Isso também deveria acontecer com resíduo domiciliar para quem produz além de 200 litros por dia. Tá? Isso está em lei federal, em decreto federal. Produziu mais de 200 litros por dia, você tem que pagar para o seu lixo e para o lugar certo. Não é dividir essa conta. Então, o que a promotoria tem cobrado da Secretaria de Meio Ambiente? Que a Secretaria de Meio Ambiente implante o PGRS, né, a custo zero, porque tem uma fundação em Ribeirão Preto que disponibiliza essa base, né, esse software a custo zero para os municípios, que é o PGRS digital, né, e que a gente faça um corte e inicialmente cobre de todos os grandes geradores de resíduos de São Carlos, que eles paguem pelo próprio resíduo. Inclusive aí, condomínio, enfim, os hospitais, como eu já disse, as indústrias, etc. Bom, acabou meu tempo. Faltou eu falar justamente do reciclável, né? Que, enfim, a gente tem a vergonha, né, de ter um termo de ajustamento de conduta há mais de 10 anos, que foi assinado, salvo engano, na época do professor Newton Lima, que nos acompanhava aqui até agora há pouco, né? E a gente tem, muito longe dos 100% que estão previstos nesse TAC de mais de 10 anos, a gente tem cerca, realmente, de 30% só da cidade coberta pela coleta seletiva, por vários motivos, né? Vou dar um exemplo bobo aqui de como era precária essa situação da coleta seletiva, e vocês vão ver que basta um pouco de conversa, um pouco de atenção para que essas coisas não ocorram. O pessoal da cooperativa reclamava que passava em alguns bairros, eles só cobrem 1/3 da cidade. E nesse 1/3 da cidade que eles passavam, não tinha mais reciclável para recolher. Por quê? Porque no dia anterior,
a São Carlos Ambiental passava, ou no mesmo dia, antes do horário, passava recolhendo lixo domiciliar, levava tudo. Tá? Então, bastou fazer um pequeno ajuste onde? Na coleta de resíduo domiciliar. São Carlos Ambiental, vamos... E, aliás, eles que fizeram, né? Planilha onde você passa, em qual rua, em qual bairro você passa, que dia da semana, e vamos intercalar, vamos fazer o pessoal do reciclável passar lá antes. Né? E, enfim, a cooperativa teve vários momentos difíceis, pandemia foi difícil para todo mundo, para esse pessoal foi muito mais difícil, né? Hoje eles sofrem com a queda do preço do reciclável, como o Amarildo já falou, né? A grande bandeira hoje da Associação Nacional de Catadores é justamente o pagamento pelo serviço ambiental que eles inegavelmente prestam. Então não é assim, você é catador, você tem que ser remunerado apenas pela venda do material que você recolhe. Você presta um serviço ambiental e você tem que ser remunerado por isso, né? Que é um mínimo também que a gente tem que fazer. Mas, enfim, vários problemas. E por isso a gente só tem vergonhosos 31% da cidade coberta pela coleta seletiva. Mas, agora, a gente chegou num ponto que eu acho que a gente avançou. Então, durante o ano passado, a gente fez, a várias mãos, inclusive com as universidades, um termo de referência para a contratação de um plano de coleta seletiva. Então, esse plano, ano que vem, vai sair do papel finalmente, tá? A São Carlos Ambiental, por meio de um aditivo, está sendo contratada agora nos próximos meses, né? Ontem os jurídicos iam se reunir, do SAAE e da São Carlos Ambiental. Vai ser feito um aditivo para que a São Carlos Ambiental, além do lixo domiciliar, do resíduo domiciliar, colete todo o reciclável e leve para uma central de triagem, que vai funcionar onde hoje é o barracão da Coopervida, com investimento aproximado de 3,5 milhões, tá? Para que o pessoal da cooperativa apenas faça a triagem do material. Então, eles não vão mais perder tempo, não vão gastar recurso humano fazendo a coleta. Eles vão receber tudo coletado, com esteiras, com máquinas, com tudo certinho, para que 100% do que for levado lá, né, enfim, para que, com cobertura de 100% do território, tudo seja triado e seja vendido. Outro problema, que não é de fácil solução, mas talvez, conto até com o Amarildo aqui para tentar me ajudar depois. Eu fui à cooperativa no começo do ano e fui ver quanto do peso de material que eles recebiam, eles conseguiam vender. E é uma porcentagem muito ruim, né? É menos da metade. Mais ou menos metade, mas é menos da metade. E várias coisas que a gente separa na nossa casa. Então, vou dar o exemplo do PAD, que é aquele plástico colorido, de água sanitária, de ketchup, de mostarda. Eles não conseguem vender aqui em São Carlos, PAD. Pedi ajuda para São Carlos Ambiental para ver se a gente conseguia incluir isso, né, para algum contato de algum comprador. Não conseguimos. Estamos lutando para isso. Segundo problema, aquelas garrafas de leite com a pintura dentro. Marca Chefa, marca Parmalat, eu acho, enfim. Ninguém compra. Aqui ninguém compra. Então, eu só vejo duas saídas. Ou a gente pressiona eles a não usarem mais esse tipo de embalagem, ou a gente faz a logística reversa funcionar e faz alguém vir buscar isso e dar destinação adequada. Bandeja de isopor, né? Eu produzo, na minha casa, 100 litros de bandeja de isopor por mês. Mas em Ribeirão Preto a gente tem um local, tem vários locais, aliás, que a gente leva para que isso seja reciclado. Aqui em São Carlos a gente não tem. Então a promotoria já entrou em contato com o maior produtor de bandejas de isopor, já nos responderam de maneira positiva, e agora o SAAE e a Secretaria do Meio Ambiente vão proporcionar à Coopervida os requisitos necessários para que eles recebam também bandeja de isopor, vendam para o comércio lá indicado pela própria indústria, né? Ajude a dar a destinação adequada e ainda receba a remuneração por isso. A gente ainda tem outros nós para desatar. Tinta, solvente, ninguém recebe, né? Todo mundo joga na caçamba do RCC, ou todo mundo joga no bueiro, ou na água pluvial de casa, né? Então, a gente tem que caminhar realmente muito ainda para que isso melhore. Nessa conta do 1 quilo por dia, se a gente compostar o orgânico
se a gente separar todos os recicláveis secos, né, a gente reduz isso para cerca de 200 ou 300 gramas. Né? Tem gente que fala em 1/6 para 15, né, 150 gramas. Na minha casa, depois que eu virei promotor de meio ambiente, né, eu tenho minhoqueira, então eu composto 100% do meu orgânico. Eu separo o isopor, como eu acabei de dizer, tem uma lixeira só de isopor. Tem uma lixeira de reciclável seco e tem o do resíduo. E eu acho que a gente produz muito pouco rejeito mesmo que vai para o aterro. Né? Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai aumentar a vida útil do nosso aterro, né, que é dinheiro público também. A gente vai ter uma cidade mais limpa, a gente vai ter menos vetores. Enfim, promotoria gostaria muito mesmo de agradecer esse espaço acho que serve como prestação de contas de que a promotoria não está parada, né? Tem mexido muito com isso. Eu acho que nos últimos 2, 3 anos a gente avançou demais. E assim como na região, no tema dos incêndios, assim como no tema das enchentes, que a gente ainda vai sofrer com enchente esse ano, mas eu acho que o ano que vem vai ser muito melhor, né? A gente tem avançado. E a gente fica à disposição, eu lembro sempre, todos os nossos procedimentos são públicos e digitais. Você quer ter acesso a qualquer tema na Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo, você manda um e-mail, se cadastra e você tem acesso 24 horas ao que você quiser. Tá bom? Isso aí, obrigado. Desculpa ter cedido o prazo. Obrigada, Flávio. Bom, a gente tem um potencial enorme de gerar renda a partir dos nossos resíduos. Existe um trabalho que tem sido feito e vai só melhorar, né? Então, assim, acho que em breve a gente vai ter que fazer uma campanha educacional bem grande em São Carlos e todos vocês vão ser chamados a fazer a sua parte e o entorno, né? E aí, quem sabe a gente chega na cidade que a gente quer, que é o que a gente mais conversa aqui nessa São Carlos Experience, né? A gente tem tanta tecnologia, tanto potencial. A universidade ela está à disposição também para conversar sobre essas tecnologias, trazer valorização desses resíduos e essa parte da educação ambiental também. Conta com a gente. Obrigada. Obrigada, Marilda. Obrigada, Flávio.